Peãozada, pauta quente na obra. Hoje, Murilão, você deve se lembrar, foi quando essa treta, lá para 2011, mais ou menos, né? Que o Rafinha Bastos, ele fazia parte da bancada do CQC, e ele fez uma piada lá, Murilo, que essa piada na época deu muito ruim, que é a piada da Vanessa Camargo lá, vocês devem se lembrar disso. Tanto que ele foi despedido do CQC, né, Murilo? Foi despedido. E agora, depois de tantos anos, depois de uma década aí, né, o Rafinha, enfim, se encontrou com o Marcelo Taz. O Marcelo Taz, ele era o cabeça do programa ali, né, como se fosse o host do programa. E aí eles meio que lavaram uma roupa suja, Murilo, ali, entendeu? O Rafinha falando ali que ninguém se importou muito com ele. Eu já vi até comentário do Danilo falando que é mentira, porque o Danilo tinha defendido ele na época. Vamos ver isso aqui então. O Rafinha, ele foi condenado também, né, Marcelo? Ele foi condenado, pagou uma grana boa pra Vanessa. Além de perder o emprego, né? Imagina, Marcelo, você tem que pagar uma multa de não sei quantos mil e o dinheiro que você recebia, que era do seu emprego, você perde, né? Então você tomou no cu dobrado, né? Comediante é um profissional que ganha vida criticando o mimimi das pessoas. Ele olha o que a pessoa tá ali frágil, mas ele não olha para si mesmo. que ele é um mimizento. Você concorda? Eu acho que o problema para mim aqui nunca foi o mimimi. Você não gosta de mim, você me cancela, ser cancelado publicamente. O meu problema era perder na justiça. Sim, dinheiro, né? Entendeu? Isso pra mim, desculpa, mas eu considero um cerceamento da minha liberdade. Não, tá errado, assim. Perder processo, tem que pagar. Isso daí todos nós concordamos, né? A liberdade e tal. Eu tô falando do exagero. Sim, eu fico em dúvida. Eu não sei se é uma coisa de gente mimada, sabe? Eu desconfio. É uma hipótese. Eu acho que tem, eu vou te falar, pra mim tem as duas leituras. Primeiro, sim, acho que tem uma parcela da comédia que reclama demais do não posso falar, e eu acho que esse papo ficou um pouco velho. Porém, Taz, eu vou te falar, em algum momento ali da minha trajetória, eu não podia realmente, assim, sabe? Porque qualquer coisa que eu falava se tornava um processo judicial. Vai querer reclamar ainda aqui? Eu reclamo. Não reclame. Você tem que parar de reclamar. Mas sabe o que acontece, Taz? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem... Acho que tá um papo velho, mas... E principalmente quando a reclamação é frente a um backlash do público. Eu só não gosto de você. Exatamente. Só isso, que tal? O público não tá gostando. Só não gosto de você. Agora, quando você quer exercer o teu trabalho e legalmente isso não é permitido, e você pode me dizer, aí é o que eu te falo, e vou defender aqui, eu perdi muito dinheiro, Taz. Eu imagino. Por causa das piadas que eu fiz. E isso tá errado. Você não concorda comigo? Não. Você acha que eu tenho que pagar? O Taz, eu acho que ele não vai concordar mesmo, porque o Taz, ele tá um pouco do lado ali, apesar de ser um comediante também, ele tá um pouco do lado da galerinha ali, da Beautiful People ali, né? Ele é um pouco ali da canhota, né, mano? O Rafinha falando, a gente pode trazer pra treta mais atual, Marcelo, que foi o Léo Lins. Basicamente, o que o Rafinha tá falando, quer me cancelar? Cancela, mano. Mas, tipo, tem que pagar a multa, ser condenado por causa de uma piada ali, de muito mau gosto, realmente, do que ele fez da Vanessa Camargo, com o filho dela, que ela estava grávida no momento, né? E aí ser condenado por aquilo, Marcelo. Aí ele falou, eu perdi muito dinheiro. O perdi muito dinheiro não é nem pela multa, é pelos trampos que ele deixou de fazer, pelo emprego. E não é por cancelamento de marca, é por questão da justiça proibir, que nem a justiça proibiu o Léo Lins de fazer tal coisa, Marcelo. O Léo Lins, eu vi uma entrevista dele, ele falou, cara, se somar todo esse processo e o dinheiro que ele deixou de ganhar, papo de 500 mil, Marcelo. Então, tipo, beleza, não pagou a multa de 2 milhões, mas deixou de ganhar 500 mil, mano, porque era o dinheiro que ele fazia com show, com não sei o que, enfim. E outra coisa também, né? O Rafinha, ele reclama ali da multa e tal, né? De ser condenado na justiça. Isso daí, eu acho que há argumentos pros dois lados, né? A pessoa que ela se sentiu ali, ela tem esse direito de processar, apesar de eu achar meio não concordar com processar outras pessoas por conta de piada, eu não concordo com isso, mas essa pessoa tem esse direito. E eu acho que o problema maior até também, além da condenação vinda ali pela canetada de um juiz e ter que pagar um valor, no caso do Léo Lins, até pior, porque era o risco real de prisão, né? Então a gente chega num extremo muito mais delicado, né? Em que você pode ser preso por conta de piada feita num palco de stand-up. Então isso, cara, isso daí fere tantos direitos de liberdade de expressão que não tem nem como a gente mensurar aqui, né? Isso até é perigoso até. Dá dinheiro. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que essa coisa de ficar reclamando revela ou que o cara sempre foi muito protegido ou que ele tem certeza que ele tem razão. Você entende? E quando o comediante começa a brigar para ter razão, ele
esquece que ele precisa, na verdade, nos fazer rir, não é? Taz, você está minimizando, de verdade, quando você não vê que lá atrás, Taz, não era só uma questão de é engraçado ou não é engraçado. Quando o patrocinador foge, quando eu sou demitido do programa, quando eu tenho que pagar 250 mil reais porque eu fiz uma piada. Isso não é só mimimi, Taz. Você está entendendo? Eu me coloquei sempre a favor do lado, né, de quem recebeu o processo, de quem foi impedido de falar alguma coisa. Sempre me coloquei publicamente. Posso lavar essa roupa suja agora, então? Mas se colocou a favor, mas eu não lembro do Taz falando alguma coisa na época, mano. Não lembro. Tem, será? O Taz saindo em defesa do Rafinha? Não lembro, mano. De verdade mesmo. Se o Rafinha tá reclamando aí, fica difícil, né? O Rafinha reclama pelo fato da galera, e principalmente do Taz ali, que era o líder ali do CQC, não ter feito nada. Não, exatamente. Não ter se posicionado e comprado um pouco da treta também. Mas nem ia comprar mesmo. Você acha que os caras iam querer colocar a cabeça deles a jogo também? Sabe quando? No momento que eu tinha os portais falando de mim, arrancando pelo em ovo, que eu estava prestes a ser suspenso, talvez demitido, muito exposto, naquele momento é o momento que eu esperava que meus colegas tivessem pelo menos me ajudando, me defendendo. Me defendendo. Onde? E aí eu te falo. Defendendo onde? Naquele momento. Mas no júri, onde? O Taz que eu tanto gosto. Ué, mano, no próprio programa o Taz poderia vir comentar sobre isso e sair em defesa do Rafinha, usando o próprio programa. Ah, mas daí o programa não deixa. Pô, então aí você consegue entender que daí, se o programa não deixa, eu vou ficar quieto então, porque daí se eu me posicionar mesmo o programa não deixando, eu também corro o risco de ser demitido. E aí na época, Murilo, as redes sociais não eram tão fortes também. A gente não tinha essa parada de hoje. Hoje, se o Rafinha sofre um boicote, um cancelamento, o Taz no outro dia pode soltar um Reels lá no Instagram dele e se posicionar lá defendendo. Coisa que não vai fazer também. Coisa que não vai fazer também, mas naquela época era um pouco mais difícil, não tinha essa força que tinha hoje em dia as redes sociais. A rede social hoje do artista, do famoso, é quase que é uma mídia independente, né, onde ele pode dizer o que ele quiser, né. Aí trazendo para os dias de hoje, né, o Danilo de novo e o Léo Lins. No outro dia já falou no Instagram dele, falou também, Marcelo, no programa, o Léo Lins, mesmo com a condenação de 8 anos, ele levava o Léo Lins lá no programa, no Roda Solta, para fazer algumas pontas. Até esse papo de às vezes não podia fica meio estranho, porque na época o Danilo ele defendeu o Rafinha e ele tava no Agora é Tarde era da Band. Como é que o Danilo conseguiu falar e o Taz não? Então até nisso não fica um pouco estranho? Talvez ele só não quis falar mesmo, pra não se complicar, ué. Falou, a piada só não tem graça. E era muito mais do que isso, Taz, naquele momento pra mim. Porque eu tava perdendo o controle, não só o controle, mas eu tava perdendo o trabalho. Eu estava perdendo. Eu entendo. E eram repercussões reais, não era só. E realmente, a piada sem graça. Eu continuo achando ela sem graça. E eu também acho. E eu não vou defender a graça da piada. Então, deixa eu te falar o que eu quis dizer com isso. Que você estava valorizando uma piada sem graça. Mas não era só isso. Tanto que ela ainda é assunto aqui, por exemplo, você entendeu? E isso só te prejudica. Não, eu sei. E sabe por que você quer continuar? Porque é a briga para ter razão. Não é, Taz. Não. É muito. Porra, mas não tem lógica, Murilo. Isso daí, essa parada com o Rafinha, que aconteceu com o Rafinha, vai ser assunto sempre, mano. E ele vai ter que precisar dar o ponto dele sempre. Não é porque ele quer ter razão, né? Assim como o Monark teve o dia D dele lá de falar aquela bobeira no Flow e sempre vai ser assunto, o Rafinha foi nisso daí, cara. A amargura do Rafinha aí não é nem que dele querer ter razão em cima da piada. É de fato das pessoas que estavam ali com ele na época não... Mano, eu acho que largaram mão dele mesmo, tá ligado? Deixaram ele na sarjeta mesmo. E eu acho que ele briga também, Marcelo, fica batendo ponto nisso. Não, que nem ele falou, não quero defender a graça da piada. Mas é pra querer defender a liberdade de expressão. Assim como o Monark, que a treta do Monark que ele fica batendo, não é por causa da fala dele. A fala dele, ele falou bosta mesmo. Só que quando ele vai falar, ele fala, pô, e a liberdade de expressão? Então, a briga desses caras é, pô, dependendo do que eu for falar aqui, hoje em dia você pode ser preso, você vai ser condenado, vai ter que pagar a multa do caralho, só porque você falou alguma coisa. E no caso do Rafinha, Léo Lins, pior ainda porque os caras tá falando de forma de piada, né? Pior ainda, o Léo Lins num palco de stand-up, o Rafinha tava num programa humorístico, aí você pode falar, mas não era num palco de stand-up, mas era num programa de humor, né? O Monark tava num podcast, então já complica até um pouquinho mais a situação dele, né? Mas ainda
ainda assim, há vertentes, né? Você pode concordar com isso ou não, mas há vertentes que pregam pela liberdade de expressão e deixar, o próprio Rafinha já falou disso uma vez, de deixar o indivíduo falar merda que ele quiser, mesmo que isso seja um absurdo possível, para a própria sociedade entender o quão idiota é esse indivíduo, quão abjeto é esse indivíduo e a própria sociedade repudiar. Eu tenho alguns pontos contra isso, porque eu acho que se a gente também deixar... Eu sou extremamente a favor da liberdade de expressão, mas, ao meu ver, tem um pontinho ali de quando começa a ir para de fato, uma incitação de ódio, de fato um crime. Eu acho que a pessoa ela tem que ser um pouco contida, porque senão a gente sabe, Murilo, que existem muitos idiotas no mundo e muitos idiotas no país, que se a gente deixar algum idiota falar também, falar crimes e coisas absurdas sem nenhum tipo de punição, se a gente pode dizer assim, nenhum tipo de cerceamento, esse idiota, ele vai angariar milhões de outros idiotas e aí a coisa pode complicar, entendeu? Então, assim, eu sou a favor da liberdade de expressão, só que eu acho que tem coisa que também tem que dar uma olhadinha, né? A partir do momento que tem um certo... Eu não gosto de usar a palavra limite, né? Mas eu acho que uma pessoa, Murilo, eu acho que ela não pode vir, por exemplo, começar a falar na internet que tal pessoa é um pedófilo, por exemplo. É um pedófilo e é um criminoso e eu acho que isso daí não é liberdade de expressão. Isso daí é algo que pode te matar, Murilo. Te matar. Porque se um cara começa a falar isso na internet de você, por exemplo, você corre o risco real de vida de alguém vir te matar. Então, nesse caso, eu acho que esse cara ele tem que ser parado. É aí que eu te falo. Pra ter razão pra quem? Aí que eu te falo, tá? O que é diferente, Murilo. Obviamente que é extremamente diferente do que o Rafinha fez, que foi uma piada. Então é isso que a gente tem que entender. Uma caça às bruxas comigo naquele momento. E eu não tava defendendo piada Mas nenhuma. Mas você tava esperando que eu aparecesse lá com uma capa pra te defender? Tá, eu tava esperando naquele momento coleguismo. De um cara que dissesse, o Rafinha corre risco toda semana. Toda semana. Rafinha... Ele só não... Olha só, você me perguntou o que eu queria naquele momento. Ele só fez uma piada ruim, mas a gente tá junto. E eu vou defender ele, o direito dele fazer como ele sempre fez. Porque quando eu fui suspenso, meus amigos não foram lá brigar por mim. O que você tá falando, para mim, não traduz o que é correr risco. E eu acho que quando você atua dentro de um programa, você tem que pensar em todos que estão lá. Não apenas em um que levou um tiro aqui. Você tem que pensar em todos, E eu vou te falar... E o programa, eu creio, que foi muito generoso com você. Eu acho que o CQC foi um programa que te acolheu, que te deu visibilidade. Claro entendeu? que foi, mas agora, eu tenho uma gratidão tem eterna. Erros? Tem, eu acho que todo mundo erra. E acho que um dos... Mas não é só uma pessoa que erra, são, né, todo mundo comete Então, mas erro. assim, eu realmente, naquele momento, me estabanado, e vou te entrei dizer numa jornada sabe muito... o que eu vou te dizer mais? Pode falar. Naquele momento, eu já sentia você com o pé fora mesmo. Você estava afim de fazer coisas fora. Você já estava na liga, você já estava... indo para os Estados Unidos. Mas eu nunca iria... Você estava um pouco já... Eu nunca voluntariamente teria saído... Eu concordo, Não estou falando que é voluntário. Não, eu voluntariamente... Mas quando você está com a cabeça fora, você começa a cometer, às vezes, enfim, coisas que não tem a ver com o grupo inteiro que está ali com você, entendeu? Mas o grupo também nunca me puxou para falar, Rafinha, você está viajando, cara. Talvez, naquele momento, eu tenha feito uma escolha egoísta. Não estou julgando. Não, mas eu próprio posso julgar. Uma escolha do que eu achava que era o correto para mim. Eu foi egoísta. Eu tinha uma maneira de ver aquilo, às vezes muito diferente dos outros. Sim. Naquele momento, num programa de humor, eu acho que a gente tinha que ter escolhido a comédia. Mas aí se mistura a própria natureza do programa. É jornalismo? É comédia? Eu acho que o legal é a mistura. E é difícil. Eu acho que essa mistura nos prejudicou bastante. Aí é que está a dificuldade. Essa mistura também causou uma confusão muito grande. Eu não nasci na televisão, eu fui tirado de dentro do teatro, fazendo show à meia-noite, falando as maiores atrocidades e me levam para a televisão. Obviamente, hoje eu amadureço, vejo que talvez eu não tivesse com a cabeça pronta para fazer certas adaptações. Então, e está tudo bem.
Tem que ter um certo jogo de cintura ali na TV, né? Em que você depende de outras pessoas que trabalham com você depende de patrocínio e tal. Então você nunca vai ter a mesma liberdade, né? Se hoje na internet, na sua rede social, você já não tem tanto essa liberdade assim pra poder fazer a piada que você quiser, imagina dentro de uma TV com um monte de patrocinador ali, né? Aí que você não vai ter mesmo. Então, assim, eu acho que o Rafinha, ele hoje, ele sabendo do que aconteceu, ele não teria feito essa piada, até porque a piada foi ruim mesmo. Mas, mesmo a piada sendo ruim, ele poderia fazer a piada e não dar a merda que deu. E se der a merda que deu, os caras ter, pelo menos... Mas o Taz, ele já foi bem claro ali, Murilo. Ele tava ali mais pelo... Era mais pelo grupo, né? Viu ele falando? É meio que pelo grupo e tal. Então o Taz, eu acho que até ele não se posicionar muito em defesa, foi pensando no grupo e no bolso também. Porque ele poderia correr o risco de se lascar também, se ele defendesse o Rafinha. Mas, aí que tá, né? Aí a gente começa a enxergar também quem tá com você. Murilo, eu acho o seguinte, ó. O Rafinha, eu não vou nem dizer, mas o Taz devia alguma coisa pra ele, o Rafinha tem que ficar esperando um amigo vir defender. Não, porque você não pode criar expectativa em amigo, em colega, em nada. Mas pela classe que é do humor, que é Danilo Gentili, que é Marcelo Taz, que é o Marco Luque, que é todos esses caras que são da área do humor, eles tinham que vir e ficar do lado do Rafinha por conta que senão daqui a pouco é o deles que tá na reta, você entendeu? Daqui a pouco é uma piada do Danilo, daqui a pouco é uma piada assim como foi do Léo Lins, daqui a pouco é uma piada do Marcelo Taz, né? Apesar de que o Marcelo Taz nem sei se faz humor hoje ainda, que vai sofrer disso. A luta não era pra eles ficarem do lado do Rafinha, mas do lado de poder fazer uma piada. E eu acho que é isso que pega o Rafinha um pouco, né? Mas é isso, então, fechou? Fechou.